Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No próximo capítulo da novela A Viagem, Tato bate com força na mesa indignado. "Isso não é possível!" grita. Queiroz, tentando manter a calma, pergunta o que está acontecendo. Ele lembra que tudo não passa de um instrumento perfeitamente legal. Mas Tato não aceita, acusa o pai de traição. Diz que Otávio jamais poderia ter feito algo assim sem consultá-lo. Queiroz explica que Otávio não teve tempo. Mas Tato explode. "Como não teve tempo? Ele poderia ao menos me dar uma explicação." O jovem percebe, desesperado, que pela vontade do pai, perdeu o controle de tudo. Queiroz tenta acalmá-lo. Ele só não pode tomar nenhuma decisão sem consultá-lo. Tato se revolta ainda mais, não acha justo. "Eu sou o herdeiro direto, maior de idade, quase advogado", dispara. Queiroz insiste que o testamento é claro. Ele não pode admitir nem demitir ninguém. Esse poder pertence apenas a ele. Tato, fora de si, grita que só pode ser uma fraude. Promete anular tudo. Alberto intervém, firme. O documento é autêntico. Foi feito em plena saúde mental, diante de 5 testemunhas idôneas. Diná tenta acalmar o irmão. Diz que a única preocupação de Otávio sempre foi o bem-estar dos filhos. Mas Tato não ouve. Acusa o pai de tê-lo lesado de propósito, entregando tudo nas mãos de um estranho. Dudu lembra que era a vontade do pai. Tato rebate com rancor. "Do seu pai, não do meu." Ele sente que Otávio não confiava nele. Diná defende com emoção. Otávio sempre os amou. Sempre foi o maior orgulho da vida dele. Tato concorda, mas ironiza. Todos parecem felizes com a generosidade de Otávio e de Queiroz. Então ordena que todos saiam. Não há mais nada a dizer. A vontade do pai foi cumprida. Antes de sair, ainda elogia Queiroz. Admite que o considerava um advogado medíocre, mas reconhece que se enganou. Alberto pede calma, tenta fazê-lo sentar. Mas Tato acusa Queiroz de ter armado uma armadilha perfeita, onde o pai caiu feito um pateta. Diná explode, não admite que falem mal de Otávio, mas confessa. Agora entende a atitude dele. Otávio conhecia muito bem o filho que tinha. Queiroz reforça que compreende a surpresa de Tato, mas garante que também não sabia de nada. Pede que deixem o passado para trás e trabalhem juntos. Tato se recusa. Diz que não precisa de ninguém. Alberto tenta apaziguar, pede que conversem. Enquanto isso, Diná e Dudu saem para o jardim, tentando respirar longe da tensão. Queiroz explica que tudo partiu de Otávio. Foi ele mesmo quem redigiu cada palavra do testamento. Ele admite que não queria que Tato ficasse contra ele. Prometeu ao amigo cuidar dos filhos. Alberto, emocionado, responde que, em nome da amizade que tinha por Otávio, só resta esperar. Esperar que Tato caia em si, que entenda a verdadeira intenção do pai. Caso intervém pedindo desculpas, mas toma partido de Tato. Diz que, por ser o filho mais velho, é o mais importante depois do pai. E tudo o que ele fala está certo, porque Queiroz não faz parte da família. Então, Glória lembra que Caso viveu muitos anos no Japão, onde as leis seguem a tradição. Mas no Brasil é diferente. Caso insiste que não pode ficar calado. Diz que vê Tato triste, ferido com a traição do pai. Glória corta, repreendendo Caso por falar bobagens. Alberto intervém, pede que o deixem em paz. Promete que depois vai explicar a Caso como as coisas realmente funcionam no Brasil. Diná acredita que o problema é mais simples. Ela diz: "Otávio só achava que Tato era jovem demais, ainda sem maturidade para assumir uma responsabilidade tão grande." Segundo ela, nem Tato nem Dudu foram prejudicados. Pelo contrário, o pai confiou o patrimônio a alguém de sua total confiança. Tato, sufocado pela revolta, dispara: "Na prática, meu pai me torna incapaz." Alberto tenta acalmá-lo, pedindo que não interprete dessa forma. "Não é isso, você está entendendo errado." Mas Tato grita com o olhar tomado pela fúria: "Eu não sou idiota e não vou deixar barato." Em outro lugar, Maroca começa a se inquietar com a demora de Diná. Estela explica: a abertura de um testamento pode levar horas. Maroca suspira, depois pressiona Raul. Exige que resolva logo a situação com a esposa, porque não dá para viver eternamente como gato e rato. Raul, cansado, confessa que já se humilhou demais. Andresa pediu um tempo e ele está respeitando.
Ele admite. Ela até ligou, mas apenas para desejar boa noite. Stella encara isso como um bom sinal, mas Maroca alerta. Ela teme que Guilmar esteja tentando aproximar Andresa de Antônio, um peão da fazenda. Raul hesita, mas admite desconfiar disso. Maroca insiste. Ele precisa trazer Andresa de volta. Stella, mais racional, lembra que ele não pode obrigá-la. Se Andresa não quiser voltar, Raul terá de aceitar, seguir em frente e procurar uma mulher decente no Rio. Foi então que Raul desabafa. O verdadeiro problema é Andresa. Ela não pode engravidar. Stella se surpreende. Maroca confessa que já sabia, mas acredita que Andresa pensa ao contrário, achando que Raul é o estéril. Stella se emociona e chama o irmão de marido amoroso. Maroca, porém, diz que ele é um bobalhão, porque carrega sozinho um peso que não é seu. Raul pede segredo absoluto, mas confessa que vai tentar de novo. Stella o apoia, promete rezar por ele e se despede, dizendo que vai trabalhar. Maroca deseja que a filha vá com Deus e pede que depois conte tudo. Enquanto isso, Okida pergunta a Tato se ele vai sair. Com ironia, Tato responde que é óbvio e que não é da conta dele. Okida explica que só queria agradecer pela casa que o pai de Tato lhe deu. Agora ele não vai mais pagar aluguel. Tato retruca amargo. Bom pra você, porque de mim ele nunca se lembrou. Glória então pede que Okida aconselhe o irmão Caso, porque ele falou bobagens demais na reunião. Okida, no entanto, confessa estar preocupado com o Tato, percebe que ele está tomado pela tristeza. Glória concorda, mas insiste. O Dr. Otávio fez o que era certo. Ele sabia que Tato ainda não estava preparado para assumir tamanha responsabilidade. Caso rebate, cheio de ironia. Para você, Glória, o Dr. Otávio nunca erra, parece até um deus, e é justamente isso que eu não suporto. Enquanto isso, em outro plano, Otávio contempla o céu, deslumbrado. Que coisa mais linda! Júlia sorri e explica. O céu sempre foi o mesmo, mas agora sua visão está ampliada, por isso parece mais belo. Otávio respira fundo, encantado. Tudo aqui é belo. O céu, o sol, as estrelas. Carlota completa com serenidade. Deus está em toda parte, Otávio. Aceite com alegria o que está vivendo. O tempo aqui passa rápido. Logo você terá seu verdadeiro lar no plano espiritual. Ela o convida para caminhar e conhecer a colônia. Otávio, tomado por uma sensação de liberdade, responde que se pudesse, sairia voando. Júlia comenta que até a respiração é uma das últimas necessidades que ainda vão superar. Otávio ri, admirado com o ar perfumado e puro. Carlota o chama para seguir em frente. No mundo terreno, Bia encara Tato, desconfiada. Você bebeu? Está estranho demais. Tato nega, dizendo que só quer propor algo legal. Bia pergunta que ideia absurda é essa de morarem juntos daquele jeito. Ele insiste. A gente se gosta. Namoro, casamento, isso não vale nada. O importante é ficarmos juntos. Bia se revolta. O que você pensa que eu sou? Ele responde cínico. Minha gatinha. Ela corrige, firme. Sua namorada. Mas ele insiste que namoro não tem importância, que é bobagem. Bia, decidida, dispara. Eu quero casar, de véu e grinalda. Surpreso, Tato diz que achava que ela pensava diferente. Ele tenta se aproximar à força, mas Bia o repele com firmeza. Me solta, não encosta em mim. Tato ameaça. Seu pai não vai gostar de saber que você não aprendeu nada. Bia encara indignada. Você não está bem da cabeça. Ele continua fora de si, repetindo o nome dela. Ismael chega, cumprimenta Tato e pergunta por que ele está com aquela cara. Meu velho! Responde Tato, disfarçando. Ismael desconfia. O que foi? Seu pai te prejudicou no testamento? Revoltado, Tato explode. Só podia estar esclerosado. Nunca vi tanta estupidez junta. Nem Papai Noel distribui presentes desse jeito. Ismael pergunta o que ele vai fazer. Sugere que o testamento seja anulado. Tato admite que ainda não sabe como, mas garante.
De braços cruzados, eu não vou ficar. Ismael apoia de imediato. Pode contar comigo. Tenho contatos que resolvem isso rápido. Tato pergunta se pode mesmo confiar. Ismael, firme, conclui. Você não está sozinho. Pode confiar em Ismael Novaes. Eu entendo das coisas. Antônio encara Andresa com intensidade. Pergunta se ela ainda sente algo por ele. Ela desconversa. Pede para deixarem esse assunto para outra hora. Mas ele insiste. Diz que precisa saber se ainda existe alguma esperança. Andresa respira fundo. Responde que aquele namoro foi coisa de adolescente, bobo, sem importância. Ela já não é mais a mesma de antes. Antônio não desiste. Confessa que para ele nada mudou, que ela foi sua primeira paixão e continua sendo. Nesse momento, Andresa vê o carro de Raul se aproximando. Fica inquieta. Comenta que ele nem avisou que viria. Antônio percebe o olhar dela. Com ciúmes, dispara. Eu sei que você ainda gosta dele. Foi ele quem te atraiu, quando sua mãe estava doente. Andresa perde a paciência. Manda ele parar, incomodada com a buzina insistente do carro. Confessa que está confusa, que depois da doença da mãe, não sabe mais o que quer da própria vida. Mas admite uma certeza. Eu quero ser mãe, ter filhos, passar a fazenda para eles como meu pai fez. E isso não será possível com Raul. Antônio tenta animá-la, dizendo que adora crianças. Até brinca que poderiam ter um filho por ano. Andresa corta o assunto. Pede que ele vá embora antes que Raul chegue. Promete que depois conversam. Nesse momento, Raul entra pedindo licença. Diz a Guomar que não veio brigar, mas em missão de paz. Confessa que sente falta dela, que sempre foi como uma segunda mãe. Guomar o interrompe, fria. Vá direto ao ponto, minha filha está bem sem você. Raul abre o coração. Eu sinto falta da minha mulher. Guomar o encara desconfiada. Veio falar de separação, não é? Raul pergunta se Andresa comentou algo. Guomar explica que a filha está independente, diferente da menina que ele conheceu, e lança uma proposta. Você dá a separação e eu te dou de presente o apartamento onde viviam. Raul recusa. Não vim atrás de dinheiro, nem de bens. Vim pela minha mulher. Vou levá-la comigo. Guomar se irrita. Adverte que se ele contar a Andresa que talvez nunca possa ser mãe, estará perdido. Raul garante que vai guardar o segredo. Não por medo dela, mas para proteger Andresa do sofrimento. Andresa, que ouvia tudo às escondidas, desmaia. Enquanto isso, em outro canto, Naná lamenta que o carro de seu Tibério esteja no concerto. Agora todos terão que esperar 40 minutos no ponto de ônibus. Edneia comenta que, com sorte, ainda vão sentados, porque muitas vezes viajam espremidos, como sardinha. Ela aproveita e pergunta a Naná se é verdade que pediu demissão para se casar. Estela se surpreende com a novidade. Brinca com o babado forte. Naná explica que o casamento ainda vai demorar. Hélio precisa resolver muitas coisas na fazenda. Edneia alerta. Cuidado, menina. Tem homem que só aproveita e depois some. Mas Tibério defende Hélio. Diz que ele é um homem sério e que vai fazer Naná feliz. Estela tenta cortar a discussão. Diz que não coloquem coisas na cabeça dela e que é melhor entregar tudo a Deus. Edneia pede desculpas, mas insiste. Diz que conhece bem os homens. Naná interrompe e lembra que precisam ir até a pensão buscar o pessoal para irem juntos à casa da sopa. O grupo começa a se organizar. Edneia se apressa. Estela termina o trabalho. Tibério ainda ajeita alguns detalhes antes de sair. De repente, Naná avista Carmen. Chama a atenção das amigas. Elas percebem que Carmen está conversando com o Mauro, primo de Alberto. As três se aproximam. Carmen pede a Mauro que esqueça tudo. Diz que entre eles não vai acontecer nada. Mauro insiste, acha que ela tinha mudado de ideia, mas Carmen, cansada, repete que não quer nada com ele. Ele tenta encerrar, diz que já perdoou.
Carmen ironiza, rindo da ideia de precisar do perdão dele. Mauro admite que foi um cafajeste, mas acusa Carmen de tê-lo desmoralizado. Diz que também não foi fácil para ele e pede que esqueçam o passado. Nesse momento, Naná chama. Carmen se alivia com a chegada das amigas. Mauro, constrangido, se despede rápido e vai embora. Um carro se aproxima. Estela logo reconhece. É Alberto. Ele chama por Tibério, cumprimenta Estela com um sorriso. Diz que veio buscá-la e oferece carona para todos. Edneia, animada, responde que todos querem. Mas Naná lembra que ainda precisam passar na pensão. Explica que o grupo vai trabalhar como voluntário na Casa da Sopa. Edneia comenta que não perderia isso por nada. Alberto elogia o entusiasmo de todos. Diz que acha bonito o gesto. Estela, preocupada com o horário, sugere seguir direto. Mas Alberto explica que não dá. Ele pode deixar o pessoal, mas antes precisa passar na casa de Diná para buscar as duas. Então, Estela pergunta se todos estão prontos. Edneia confirma, animando o grupo a seguir viagem. Nesse instante, Bia se surpreende ao ver Tato, ainda ali. Ela pergunta o que ele está fazendo. Tato se aproxima. Diz que veio pedir desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Explica que diante do pai dela não conseguiu falar nada. Confessa que está confuso, atormentado com a história do testamento do pai, que o deixa maluco. Bia retruca. Pergunta se ele precisa descontar isso nela. Tenta se afastar, mas Tato insiste em se aproximar. Irritada, ela pede que a largue e deixa claro, antes de qualquer coisa, ele precisa decidir. Quer namorar com ela de verdade? Porque depois do que disse mais cedo, ela já não sabe mais o que pensar. Tato sorri. Chama Bia de caretinha. Pergunta se ela já pensou na proposta dele, se aceitaria ir embora com ele. Bia fica em choque. Quer saber se ele fala sério, sem casamento? Tato responde na lata. Diz que não suporta nem ouvir falar nisso. Brinca que tem alergia só de pensar e mostra os braços arrepiados, fingindo graça diante da ideia. Goomar pergunta se Andresa está melhor, mas a filha, desconfiada, quer saber do que conversavam. A mãe tenta disfarçar, diz que Raul veio apenas oferecer a venda do apartamento, mas Raul interrompe, afirma que precisa falar diretamente com Andresa. Goomar insiste, diz que não há mais nada entre eles, que cada um deve seguir seu caminho. Mas Raul retruca, quem deve responder é a própria Andresa. Andresa, emocionada, revela que ouviu tudo, acusa a mãe de tê-la enganado durante anos, de fazê-la acreditar que poderia ter filhos, de que o estéril era Raul. Chorando, ela percebe a verdade. Quem não pode ser mãe é ela. Raul tenta explicar. Diz que não contou porque sabia como seria a reação dela. Queria poupá-la do sofrimento. Goomar tenta amenizar. Diz que o diagnóstico não é definitivo, que sempre surgem novos tratamentos. Andresa, em choque, encara Raul. Pergunta se é verdade. Ele admite. Diz que as chances são pequenas, mas lembra que muitos casais superaram isso. Propõe que agora, com a verdade à tona, eles podem lutar juntos. Goomar explode de fúria. Ordena que Raul não toque mais na filha. Expulsa-o do quarto. Mas Andresa o detém. Pede que espere. Entre lágrimas e suspiros, toma uma decisão. Diz que vai voltar com ele e pede sua ajuda. Estela comemora feliz. Diz que estava torcendo por isso. Alberto lembra que a inauguração da Casa da Sopa já vai começar e chama todos. Diná lamenta que Otávio não esteja presente para ver o momento. Alberto responde que ele está com eles, em pensamento. Diná avisa que antes vai passar na casa de Raul para colocar flores. Diz que também é uma comemoração. Maroca se oferece para acompanhá-la. Diná aceita. Andresa avisa que vai ao rio. Zulmira pergunta se Dona Goomar deixou. Andresa suspira. Pede que se acontecer algo sério, Mira ligue, mas garante que logo Goomar estará andando por aí.
Zumira comenta que a expressão de Andresa ao entrar assustou até ela. Andresa minimiza. Pede apenas que cuide de tudo. Zumira confirma. Vai cuidar. Raul pergunta a Julião de quem são as malas. Julião explica que Dona Guomar mandou trazer. Ela disse que vai com eles. Todos seguem para a inauguração da Casa da Sopa. Regina incentiva Tato a tirar Bia para dançar. Tato aceita. Bia também. E os dois começam a dançar juntos. De repente, alguém bate na porta de Alberto. Polícia! Alberto, surpreso, pergunta se há um mandado de busca e apreensão. Acha que deve ser um engano. O policial confirma. Ordem do juiz para revistar a casa. Alberto tenta orientar. Pede cuidado, pede delicadeza com os objetos. Lembra que há coisas frágeis, material de trabalho. Mas os policiais continuam a revista e, finalmente, encontram drogas dentro da maleta de Alberto. Na delegacia, o delegado é direto. Diz que Alberto cometeu um crime inafiançável. Alberto insiste que nunca usou drogas. Se defende da acusação de tráfico. Diz que é clínico geral há muitos anos, que conhece muita gente e que não há explicação para terem encontrado entorpecentes em sua casa. O policial apresenta um pacote. Estava dentro da pasta dele. O delegado confirma, é droga. Aconselha Alberto a procurar um bom advogado. Lembra que flagrante é crime inafiançável. Alberto lamenta a morte recente do seu advogado e amigo, Dr. Otávio Jordão, mas diz que pode chamar Queiroz, colega do mesmo escritório. O delegado autoriza e encerra a conversa. Ao ser conduzido, Alberto é reconhecido por um homem, e ele se espanta com a prisão. Afirma que Alberto sempre ajudou de graça sua comunidade, e grita que prenderam o homem errado. Os policiais, frios, respondem que não podem fazer nada, o flagrante está registrado. Ismael aparece. Elogia o trabalho. Diz que gostou da eficiência. Pergunta o que vão fazer com ele, e comenta que se continuarem assim, vão ganhar muito mais dinheiro. Marca de aparecer à noite para conversar. Regina pergunta como estão as coisas. Ismael avisa. O doutorzinho está preso. O grande homem está em cana. E provoca. Quem mandou se meter comigo? Regina sorri. Parabeniza. Diz que ele consegue tudo o que quer. E pergunta. Qual é o próximo passo? Ismael responde que agora é só esperar. Assistir de camarote. A notícia sai no jornal. Uma bomba. Muita gente que considera Alberto um herói vai ser pega de surpresa. Ele ri, diz que só tem pena de não estar perto de Stella, queria ver a reação dela. Imagina que a essa altura ela já deve saber. Regina ri junto. Sugere que Maria abra a boca, mas Ismael manda ela calar. Diz que a menina está na palma da mão dele e obedece a todos os seus comandos. Em seguida, ele propõe ligar para Diná fingindo ser uma amiga, para perguntar onde encontrar Stella. Regina hesita, mas ele insiste. Quer que ela faça a ligação, quer saber onde Stella está. Enquanto isso, Maroca chama a atenção das meninas. Diz que já estão atrasadas para a natação, mas logo percebe Maria abatida e pergunta se está doente. Maria responde que não, diz que é apenas uma forte dor de cabeça. Maroca suspeita de gripe. Muita gente anda gripada. E aproveita para comentar sobre um telefonema estranho que tocou pela manhã. Nesse momento, Patty reclama que Maria está puxando o cabelo dela, mas a garota nega. Maroca insiste. Pergunta se Maria sabe de algo. Ela nega repetidas vezes. Irritada, Maroca desabafa. Diz que fica louca quando escondem coisas dela. Considera um desaforo. Afirma que a irmã e a mãe das meninas acham que ela é caduca e tentam enganá-la. Patty observa a cena e comenta: "Você está brava." Enquanto isso, Queiroz conversa com Alberto. Recapitula a história e pergunta se ele tem certeza, se a última vez que abriu a pasta foi na casa de Diná. Alberto confirma. Diz que apenas tirou a pressão de Dona Maroca, guardou o aparelho. E garante que não viu pacote nenhum daquele tamanho. Stella pede que ele pense bem.
Lembra que saíram da casa de Diná, que ele levou a pasta para casa e pergunta se ele atendeu algum chamado, se parou em algum lugar. Alberto repete que não. Foi direto para a cama. E só acordou com a polícia batendo a porta com um mandado de busca. Diná afirma que aquilo foi uma armação. Queiroz concorda. Diz que falta descobrir quem, como e por quê. Estela aponta Ismael, seu ex-marido, um inimigo capaz de qualquer coisa. Queiroz promete investigar. Vai levantar quem entrou e saiu do prédio e verificar estranhos que passaram pela portaria. Ele garante que tudo será esclarecido. Alberto agradece, pede que o mantenham informado. Queiroz responde que deixa com ele. Diná ironiza. Se Otávio estivesse vivo, Alberto já teria saído. Mas Alberto defende Queiroz. Diz que é um advogado competentíssimo. Lembra que até Otávio o elogiava. Diná avisa que logo vão chamá-lo para novo depoimento. Pergunta o que ele vai dizer. Alberto assegura que Queiroz já o instruiu. Sabe o que deve e o que não deve falar. E pede um favor, que levem Estela dali. Estela se recusa veementemente. Quer ficar com ele. Não vai se acalmar lá fora. Mas Alberto insiste. Diz que aquilo só vai desgastá-la. Diná convence Estela a ir. E pergunta se precisam de mais alguma coisa. Alberto brinca, em tom de comédia amarga. Reclama de tanta comida que recebeu e da expectativa de que passe 15 dias preso. Estela reprova a piada. Diná suspira. Diz que nessa hora queria saber rezar. Eles se despedem. Raul agradece e confirma. A consulta está marcada para as 4 da tarde. Vai com Andresa. Ela tenta recusar. Diz que ele tem trabalho, que a mãe pode acompanhá-la. Mas Raul insiste. Afirma que se alguém tem que ir, esse alguém é ele. É o maior interessado. Andresa pede que ele não provoque. Lembra da promessa que fez. Mas Raul garante que não está provocando. Está apenas dizendo a verdade. Diante da insistência, ela cede. Combina de esperá-lo. Nesse momento, Gumar anuncia que também vai. Raul a impede. Diz que apenas uma consulta de rotina. Não há necessidade da presença dela. Gumar concorda. Afirma que não quer atrapalhar a vida de ninguém. Andresa reage satisfeita com a decisão da mãe. Francisca comenta com Raul. Talvez Andresa volte a ser como antes, naquele tempo em que o adorava. Mas ele responde duvidando muito disso. O telefone toca. É Diná. Raul atende. Pede que se acalme e explique o que aconteceu. Pergunta onde está Alberto. Andresa quer saber o que houve. Raul responde que são problemas e que precisa sair. Garante que ligará mais tarde. Gumar reclama, diz que avisou e mesmo assim ele continua a tratá-la com desdém. Alerta: depois não venha se queixar dela. Andresa pede que a mãe respeite Raul. Afirma que depois de tudo que passou, ele merece um pouco de sossego. Estela se revolta. Diz a Diná que tudo é uma injustiça. Que Alberto não merece passar por isso. Pergunta como alguém pôde colocar droga dentro da maleta dele, justamente dentro da casa dela. Diná chama a irmã de doida. Imagina que a droga tenha sido colocada ali, mas Estela insiste. Alberto garante. A última vez que mexeu na maleta foi naquela casa. Tudo estava em ordem. Depois foi direto para casa. Não parou em lugar nenhum. Diná argumenta. Colocaram depois, já que também encontraram drogas no apartamento dele. Mas Estela insiste. Só poderia ter sido ali. Ela quer saber quem fez isso, como e por quê. Alberto não desgruda da maleta. Sempre leva consigo, sem largar por um minuto. Desesperada, pergunta: como uma coisa dessas pode acontecer com ele? Raul chega espantado. Pergunta: que loucura é essa? Estela implora, desesperada, para entender o que está acontecendo. Ele comenta incrédulo. Alberto foi preso por porte de drogas. Teme que a notícia se espalhe rapidamente. Estela se revolta. Ele não merece passar por isso. É um absurdo.
Logo Maroca aparece. Percebe que estão chorando. Desconfia que escondem algo grave. Ameaça ligar para Alberto. Raul aconselha. As irmãs devem contar logo a verdade. Cedo ou tarde a mãe descobriria. Lembra que Alberto é inocente. Pressionada, Estela pede calma. Raul revela a Maroca. Alberto foi preso depois que encontraram drogas na maleta e também no apartamento dele. A mãe reage em choque. Acha impossível. Chama de infâmia. Alberto é um homem bom, conhecido como médico dos pobres. Diná tenta acalmá-la. Diz que o advogado já está cuidando do caso. Mas Maroca se desespera. Reza para Santa Rita. Afirma que o mundo está acabando. Diná pede que Maria a acompanhe até o quarto para descansar. Raul garante que tudo vai dar certo. Estela, ainda indignada, diz com certeza: Ismael está por trás de tudo.